Você já se encontrou numa relação que, por mais que você tenha o desejo de fazer o melhor, parece que aquela relação te tira sempre o pior, a pior parte de você, e isso vai te deixando muito frustrado? Este vídeo é para você hoje, para você poder compreender um pouco o que acontece aqui. As relações são feitas e nós temos de ter consciência que nós estamos nas relações para facilitar aquela relação. Então, por que acontece exatamente ao contrário sempre? Parece que empaca, que emperra. Pergunta aí é você se fazer qual a melhor forma para eu servir o outro. O Bert Hellinger diz que nós estamos a serviço da vida. A gente pensa muito isso em relação aos nossos trabalhos, ao que a gente escolhe para fazer pela vida e pela comunidade, mas nas relações também funcionam desta forma, né? O que eu estou trazendo para esta relação que vai facilitar o outro a olhar para si, a poder crescer, a ser uma pessoa melhor e vice-versa. E nem sempre essas coisas que aparecem são coisas boas, às vezes são coisas difíceis, né? Que vêm por meio das crises, mas elas são as grandes oportunidades de nós olharmos a nossa parte naquela relação. Então, de alguma forma, eu facilitar o crescimento meu e do outro é que faz aquela relação crescer e ser construída. Se eu consigo imaginar que eu fico neste lugar de facilitadora, muda a sua postura totalmente diante da vida também. Mas esse é um trabalho que começa com você mesmo. Um dos primeiros pontos que nos faz não conseguir entrar neste lugar de fazer fluir ou facilitar são as nossas resistências. Então, o primeiro ponto que nós temos que olhar é que nós temos resistências, assim como o outro também tem resistência. Então, se ele está tirando o pior de mim, é porque ele está atingindo um ponto meu que está muito resistente para poder ser olhado e poder ser mudado. Os bloqueios emocionais também não permitem que nós conseguimos enxergar o que está impedindo este crescimento e esse fluir de uma relação. E o que vem a ser essas resistências, né? Significa que quando algo não acontece do jeito que eu quero, literalmente eu viro uma criança birrenta, eu me jogo no chão, eu fico muito brava. Então, a gente entra na relação com aquela expectativa que o outro vai nos dar tudo que nós idealizamos, vai nos preencher, e daí o outro começa a ter as atitudes conforme aquilo que ele aprendeu na história dele, e eu fico muito brava. Isso tem normalmente a ver com feridas minhas, com bloqueios emocionais meus que eu tenho de olhar com muito carinho. E tem que ter muita coragem para olhar esse lugar e você poder limpar para estar inteira. Uma outra forma dessa resistência aparecer é eu não concordar com o que está acontecendo comigo. Veja, eu falei do que o outro tira de mim, mas eu estou focando em mim, porque eu não posso mudar o outro, mas eu posso olhar para mim e para a minha história. Outra postura que me faz ficar muito resistente é eu ficar com dó de mim o tempo todo, o famoso vitimismo. Claro que é humano sentirmos isso em alguns momentos, mas eu não estou no adulto, eu estou na criança. Aquela criança que não se conformou, que o pai não deixou ela tomar sorvete antes do jantar. Mas aquela era a regra. Então, tem este movimento de aceitar as coisas como são e aceitar que elas vêm para nos ensinar e para nos fazer crescer. Este outro ponto é o que mais acontece. Eu culpo o outro. Embora eu, às vezes, tive essa atitude, eu dou um jeito inconscientemente de virar e apontar o dedo para o outro. Tudo que acontece comigo é a culpa do outro. Se eu estou fazendo isso na relação, pode ter certeza, vira para trás, olha seu pai e sua mãe e veja que você está aí constantemente apontando o dedo para eles pelo que eles não fizeram para você. Entenda, segundo as constelações familiares, isso vai bloquear você de crescer. A gente já sabe que só depois que eu tomo meu pai e minha mãe,
Tomar significa concordar, trazer eles para o coração do jeito que são, é que eu vou poder estar aqui no adulto, olhando no aqui e agora. Dessa forma, quando a gente percebe essas resistências e vamos trabalhando essas resistências, fica muito evidente para nós que nós não temos o controle sobre nada nessa vida. Então, é viver cada momento, porque cada momento e cada momento da relação que eu estou vivendo, ela vai trazer algo que eu posso olhar que ele está vindo de presente. Por mais difícil e mais sofrido que seja olhar para isso, isso vem de presente para eu soltar as amarras e estar cada dia mais livre e mais leve. E um outro lado muito importante é que às vezes a gente acha que a gente sabe o que é melhor para o outro. Então a gente fica lá controlando tudo, apontando o dedo, dizendo: olha, faça isso, faça aquilo, porque se você não fizer isso, vai acontecer não sei o quê. Às vezes a gente não sabe nem o que é melhor para nós, porque não nos conhecemos a ponto de. Como é que eu vou ter a arrogância de saber o que é melhor para o outro? Esse é um conceito de ajuda também bem distorcido. As pessoas quererem controlar e ditar o que é bom para o outro, ela não sabe o que é melhor para o outro, tá? Criar um espaço em que o outro pode mostrar a vulnerabilidade dele e poder ser ele mesmo, isto é facilitar o crescimento do outro. Daí eu até posso dar dicas de como eu consegui aquilo, mas o outro vai fazer o caminho do jeito que ele pode, no tempo dele e com o recurso dele. É muito comum acontecer nas relações quando alguém está muito bravo comigo, né? Mesmo que esta pessoa não fale nada, a gente vai sentindo aquela coisa complicada, aquele ar vai ficando pesado, fica difícil estar no mesmo ambiente dessa pessoa. Então eu preciso começar a aprender a expressar, a comunicar o que eu estou sentindo e entrar neste não julgamento para dar espaço que o outro também comunique o que está sentindo. Para fazer isso, eu tenho que estar muito tranquilo e muito seguro comigo. Então tem o caminho de eu olhar as minhas feridas para poder mostrar essa vulnerabilidade e essa relação poder acontecer. Temos de ter permissão para ser quem somos e dar permissão para o outro para ser quem ele é. Só assim a relação pode crescer. Suponha numa situação corriqueira do dia a dia, que o outro te fala certas coisas, você fala: nossa, ele tira o pior de mim, e aquilo vai num crescendo, e daí chega uma hora eu estouro, eu brigo com o outro, falo um monte de bobagem na cara dele, tá? Tá acontecendo a comunicação aqui? Não está. Então eu preciso trabalhar, se o outro me fala aquilo, por que aquilo me dói tanto, né? Para onde aquela dor está olhando, para eu poder entender e chegar e comunicar para o outro, falar: quando você me faz isso e não você é culpado de tudo, você me faz sentir muito mal e isso me faz sofrer. Então, como é que a gente pode fazer de um jeito diferente? Quando eu falo isso, eu abro espaço para o outro falar: você também, quando faz determinada coisa, me irrita a ponto de eu te falar certas coisas. Só assim, essas dinâmicas de relacionamento, com esse amor genuíno, com essa vontade de fazer crescer, podendo ser quem é, ele pode ser construído com bases sólidas. Então, vejam, o outro não pode ser responsável pelo que eu sinto. E se eu estou atraindo o outro com aquela característica, é porque em mim também existe aquela característica e está na minha sombra, eu não estou querendo olhar. Vale a pena, em primeiro lugar, você olhar para você e fazer um trabalho terapêutico, fazer constelações para ficar cada vez mais claro onde estão as suas feridas. O seu caminho você pode fazer, o do outro não. Daí você vai olhar e falar: ó, isso faz sentido para mim hoje ou não faz sentido? Daí a escolha é sua, mas é uma escolha feita genuinamente por um adulto, que sabe que toda escolha também tem perdas, e que existem frustrações e que as relações não são perfeitas. Quando eu vou entrando neste lugar, é possível construir uma relação muito mais sólida e muito mais saudável.
Eu espero que você tenha gostado deste vídeo. É um assunto profundo, eu trouxe alguns pontos para vocês, mas o principal é você olhar para você mesmo e ver o que nas relações está te incomodando. Esse incômodo é seu, tá? O outro não é responsável pelo seu incômodo. Espero que você tenha gostado e se gostou, se inscreva no canal e toque o sininho.